Estão me ouvindo? Tudo certo? Façam assim para mim, ó. Quem está me ouvindo, tá tudo bem? Ótimo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, só a fim de boa noite, Heloísa, para me nortear, e também eu vou passar alguns vídeos. Gente, eu vou tentar ser o máximo sucinta e objetiva possível. Eu sou uma pessoa objetiva, não sou muito de fazer muito rodeio, tá? Mas eu vou explicar tudo direitinho. Deixa eu só arrumar direitinho aqui. Espero que a minha lente não embace, tá bom? Se embaçar, aí danou, porque eu não consigo enxergar. Estou de lente. Vamos lá. Boa noite. Tem muita gente entrando. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Estou olhando a minha equipe aqui. Bom, de novo, vou explicar que eu silenciei o grupo, porque estava muito difícil para eu ouvir, para eu me concentrar aqui na conversa, tá bom? E aí vocês vão mandando as coisas pelo chat, ó. Aqui tem o chat, e vocês vão mandando as dúvidas, e a gente vai começar essa conversa, tá bom? E o slide vocês vão... Isso, o slide a gente vai Vamos lá. Pronto. Bom, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, muito agradecida. Do fundo do meu coração, gosto demais de compartilhar conhecimento. E eu vou usar esses slides aqui para me nortear, tá bom? Olha, eu acho muito bom que vocês estejam aqui, porque mostra que vocês estão preocupadas e não estão negligenciando todos aqueles sintomas que a gente tem conversado. Eu mandei alguns vídeos para vocês, eu recebi muita mensagem de pessoas que tossem ao se alimentar, que tem pigarro constante, que a voz está fraca, que está engasgando, que não está conseguindo tomar comprimido, né? E o alerta é o seguinte, gente, mais de 60% da morte dos idosos é por um problema respiratório. A maior parte, uma pneumonia que poderia ser evitada, sabe? Então, o que acontece? O músculo da corda vocal, eu vou mostrar um vídeo para vocês vão ver logo a seguir. Essa região da laringe, ela é músculo, como qualquer outro. Então, eu gosto de contar uma história assim. Vocês, antigamente, mulher não tinha celulite, né? Por quê? Porque mulher, deixa eu também silenciar a minha coisa aqui. Mulher não tinha celulite, por quê? Porque a mulher andava a cavalo, mulher andava a pé, a gente não tinha carro, né? A gente não tinha carro, todo mundo usava muito as pernas, né? E o que acontece? Hoje em dia, as mulheres têm que ir para a academia para poder exercitar a musculatura e não ficar com a perna flácida, né, com o bumbum flácido, com as coxas flácidas. A gente tem que ir para a academia para poder fazer isso. Quer dizer, antigamente não precisava nada disso. Então, se o envelhecimento, ele também afeta a musculatura das cordas vocais e as funções das cordas vocais. Vou explicar para vocês qual que é a função das cordas vocais. Bom, primeiro, gente, eu vou me apresentar, né, para vocês, Quem sou eu? Meu nome é esse nome difícil, aí tá aí do jeito que escreve, Aroânia Lopes, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em motricidade orofacial, que é uma especialização da fonoaudiologia que cuida da musculatura e funcionamento daqui para cima, ó, cabeça e pescoço. E eu sou também especialista em voz, quer dizer, eu tenho essas duas especializações que me ajudam muito, me conectam muito. Eu atendo alterações de cabeça e pescoço também. Eu me formei na PUC do Paraná. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, que eu sou filha da PUC, porque foi uma escola muito boa que eu tive, eu sou muito agradecida. Se hoje eu sou profissional que eu sou, grande parte é por causa da minha formação. Eu trabalhei por 18 anos na Rede Globo, na afiliada da Rede Globo, aqui da cidade onde eu moro, onde eu pude trabalhar a voz dos repórteres,
trabalhar a voz dos apresentadores, e eu acompanhei o processo de envelhecimento das estruturas da laringe de todos eles, o que me deu muita experiência. E o que nós vamos falar hoje, né? Vou falar para vocês o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de voz fraca, de rouquidão, de engasgos frequentes, de dificuldade de engolir, de pigarro na garganta, dificuldade de tomar comprimido. Sabe por que, gente, que eu trago esses assuntos à tona? Porque essas questões, elas são muito negligenciadas pelos próprios profissionais de saúde. Não é por mal, mas é porque é uma área que está sendo estudada relativamente nova entre aspas, né? Mas tem muito médico que ainda não tem conhecimento. Uma de vocês até escreveu no chat que ela faz o tratamento com o neurologista e ela fala para o neurologista, olha, eu estou com pigarro na garganta, eu estou engasgando, e ele falou assim, não, mas isso é normal. Então, o que acontece? As pessoas normalizam. As pessoas acham que a gente está ficando velho, a gente tem que ter voz fraca é normal, que ficar engasgando frequente é normal, que ficar rouco é normal. Então, eu quero dizer para vocês hoje que isso não é normal e que a gente pode evitar com exercícios práticos de prevenção, sabe? E no final desse encontro nosso, eu vou falar para vocês, para quem estiver interessado, para entrar num programa de exercício de prevenção desses sintomas para proteger o pulmão de pneumonias aspirativas, tá bom? Então, vamos lá. Então, depois dos 40 anos, a gente já começa no processo de envelhecimento. Vocês acreditam nisso? Na verdade, a gente já começa a perder colágeno depois dos 30 anos. Por isso que a gente vai ficando enrugada, vai caindo a musculatura, porque a gente começa a perder colágeno muito cedo, com 30 anos, sabe? E aí, assim, as cordas vocais, vocês vão ver, elas são músculos, como eu disse, o músculo da coxa, o músculo do bumbum, é tudo músculo. O nosso corpo, a maior parte dele é músculo. Então, a gente perde colágeno da corda vocal também, e da laringe. E aí eles vão ficando flácidos, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é possível a gente viver na terceira idade com voz firme, pulmões protegidos, porque, gente, isso não é só uma questão de voz fraca, é uma questão dos pulmões estarem desprotegidos e eu ter engasgos, que eu pode morrer, ou pneumonia aspirativa, uma pneumonia, tantos idosos que vão internados por um motivo, aí tem uma pneumonia. Por quê? Porque eles ficam deitados na cama, com um posicionamento ruim, sem fazer, com a musculatura flácida da corda vocal, e aí até a saliva desce e vai indo para o pulmão e tem pneumonia, e aí pode levar à morte. Então, na terceira idade, a gente pode viver sem medo de engasgar, ou sem medo da pneumonia aspirativa, que mata muita gente, tem gente que nem conhece, e tudo isso a gente pode fazer com exercício simples, com coisa de 5, 10 minutos por dia. Muito fácil. Veja bem, isso eu falo, além dos estudos, da literatura, das pesquisas, das histórias dos meus pacientes. Eles começam a fazer exercício, em 2 meses eles já estão melhor. Então, assim, a musculatura da laringe, ela responde muito rápido. Então, o resultado é muito bom, tá? Bom, então, é isso. E a gente vai falar sobre esses sintomas todos que vocês já falaram muitas de vocês, eu gostei muito do chat. Teve muita gente que me mandou mensagem no particular contando dos sintomas. Muitas já falaram que estava tossindo, que tosse o tempo todo, né? Então, esses sintomas, eles são muito comuns, vocês entendem? Eles são mais comuns do que a gente imagina. Olha só, nesse grupo tem 650 pessoas. Provavelmente, a maioria das 650 pessoas tem os mesmos sintomas. Vocês entendem? É tudo igual. Por que é tudo igual? Porque é fisiológico. É fisiológico, faz parte do processo do envelhecimento. O assunto é tão importante, esse assunto tem sido estudado com tanta importância, que várias pesquisas são feitas.
Inclusive, tem um jornal de Toronto, no Canadá, fez uma pesquisa recente, eu coloquei até aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que há 10 anos, eles pegaram 634 pacientes idosos que estavam internados no hospital. E, pasmem, mais de 65% tiveram pneumonia aspirativa. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. As pessoas, elas estão tendo risco de vida e elas nem sabem. Quer dizer, se eu estou tossindo, se eu estou engasgando, se eu estou pigarreando o tempo todo, significa que a saliva, não precisa nem ser a comida, não. A saliva está entrando, indo para a glote e pode ir para o pulmão. Aí o pulmão fica infeccionado e dá a pneumonia aspirativa. Eu recebo inúmeros pacientes que não conseguem engolir comprimido, porque sente sufocamento à noite também. E o problema, esses problemas, é velado, sabe? Porque ninguém fica falando também muito. E outra coisa, por que é velado? Porque ele é silencioso. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não dá para saber que a saliva está entrando lá. A única coisa que dá para saber é a tosse e o pigarro acumulado e a voz fraca. E aí só fica sabendo depois que tem pneumonia aspirativa. Vocês entendem a gravidade da situação, então? E aí tem um exame que chama videodeglutograma, que é um exame bem legal, assim, que mostra, é um raio-x dinâmico, mostra a pessoa engolindo. Então, eu peço esse exame para alguns dos pacientes, que eu estou na dúvida, alguma coisa assim, para poder ver. E é muito interessante, porque nesse exame, gente, a gente vê o bolo alimentar, porque põe bário junto com o exame, e aí é um exame de contraste. A comida vai descendo e mostra a comida indo para a corda vocal e a laringe. É impressionante. Então, os estudos, eles têm comprovado tudo isso. O diagnóstico, ele está cada vez mais fácil de ser feito. Ele é clínico, mas ele mostra através dos sintomas, mas o exame também é possível de ver com muita clareza. Então, cada vez mais os médicos mais estudados, os geriatras, os pneumologistas. Pneumologista é bom para identificar isso. Pneumologista, ele tem encaminhado muito para fazer esse trabalho da fono e ele tem visto o resultado que tem dado tem sido muito grande. Bom, e a mídia, né? A mídia, vocês sabem, né? Hoje em dia, internet, vocês me conheceram através da internet, então a internet tem coisas boas. A mídia tem contado muitas histórias de pessoas famosas. Não sei se vocês ficaram sabendo que há uns 2 anos atrás, o piloto de Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi, é o irmão do Emerson Fittipaldi. Ele morreu em decorrência de um engasgo. Ele, gente, pasmem, ele estava comendo um peru no Natal. Um pedaço de peru. Ele se engasgou, não conseguiram fazer ele se desengasgar, ele teve uma parada cardiorrespiratória, porque quando o alimento para aqui, na laringe, na corda vocal, a pessoa para de respirar. Se consegue fazer uma manobra e jogar para fora, ela começa a respirar de novo. Mas ela tem uma parada respiratória e daí vem uma parada cardíaca. Ele foi hospitalizado, ficou internado mais ou menos uns 4 meses e ele veio a falecer. Então, isso acontece mais do que a gente imagina. Outra pessoa também que esses dias deu uma entrevista no Fantástico foi Heloísa Perricet. Até colocamos aqui a matéria, é só vocês colocarem no g1.com que vocês vão ver. Ela estava à mesa com a família e ela estava comendo um pedaço de frango também, desfiada, ela disse, e ela se engasgou e ela quase teve ela só não teve uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque, por coincidência, a fonoaudióloga dela estava à mesa. Olha a sorte que ela teve. E a fonoaudióloga fez uma manobra para ela de expulsar o alimento, e aí ela pegou e expulsou o alimento. Então, para vocês verem o tanto que isso é complicado. Então, isso acontece muito mais do que a gente imagina, tá bom? Bom, então agora eu vou explicar para vocês como acontece, né, gente? Que vocês têm que ficar craque. Eu não gosto de paciente meu, sabe tudo o que acontece com ele. Onde que é a corda vocal, o que é corda vocal, o que acontece. Então, é muito importante que vocês saibam disso. As cordas vocais, o primeiro
Para que corda vocal foi feita? Para que Deus fez corda vocal? Para proteger o pulmão de nenhuma partícula de alimento ou saliva entrar para a traqueia e ir para o pulmão. Porque o pulmão é um órgão esponjoso. Qualquer corpo estranho que tem nele, a pneumonia é isso. Pneumonia é uma inflamação na pleura lá do pulmão, que é por um corpo estranho que está lá dentro. Então, pode ser a saliva, pode ser uma partícula de alimento, pode ser... Tem pneumonias que são por bactérias e por vírus também, que inflamam toda a pleura. Mas essas são por partículas de alimento que descem para o pulmão, tá certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Aqui, isso aqui é móvel, ó. Essa aqui é a traqueia, ó. Tá vendo? Coloquem aí no pescoço de vocês, sintam. Tá vendo que é móvel? Aqui que é produzida a voz. As cordas vocais, elas estão paralelas ao chão, ó. Elas estão aqui, ó. Vocês vão ver ela aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês, ela desse jeito. Mas por que ela está desse jeito aí? Porque o médico puxa a língua da pessoa, põe uma sonda e filma de cima, uma sonda não, uma câmera, e filma de cima para baixo. Então, elas são aqui, paralelas ao chão. Como que a voz é produzida? A gente inspira o ar passa pela laringe aqui está as cordas vocais, corda vocal abre, o ar vai lá para o pulmão, transforma oxigênio em gás carbônico, volta, encontra as cordas vocais fechadas, essas cordas vocais vibram com a força do ar que encosta nelas, aqui é produzida a voz. Aí essa voz vem para a cavidade oral e nasal, onde ela é transformada em fala e transformada em fala e voz, né? Então, assim, isso é como é produzida a voz. Como acontece o processo deglutório, que é a deglutição? Eu mastigo, a língua levanta. Quando a língua levanta, eu tenho um beicinho aqui que chama epiglote, vocês vão ver ali no vídeo. Ele fecha essa região aqui da glote, ele fecha as cordas vocais, ó. Então, imagine esse tubo aqui, esse beicinho fecha, para não deixar alimento ir para a corda vocal e o pulmão. Então, o primeiro sistema de vedamento é a epiglote. Vocês nem sabiam que vocês tinham isso, né, gente? Esse nome, epiglote. Ó, epiglote fecha, protegeu as cordas vocais. As cordas vocais fecham também. Porque alimento não é para passar aqui. Aí o alimento passa atrás, no esôfago. Ele desce do esôfago e vai para o estômago. Então, nós temos 2 tubos aqui, tá bom? A gente tem a laringe, que está aqui na frente, que é onde estão as cordas vocais. E atrás, nós temos o esôfago, que é onde desce a comida, passa na garganta, epiglote fechou, protegeu, e epiglote fechou, o alimento passou aqui atrás, tá? Então, é assim que funciona o sistema de fala, de voz, e o sistema deglutório. Vocês vão escutar eu falar muito isso, sistema deglutório. Então, o que é responsável para não deixar o alimento entrar para o pulmão, gente, pasmem, são as cordas vocais. São as cordas vocais e são a epiglote. Esse beicinho que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? Gente, não é lindo isso? Não é lindo isso? Escreva aqui no chat. Vocês estão gostando da explicação? Vocês nem imaginavam que tinha isso, né? Eu sou tão apaixonada em tudo isso, nessa fisiologia, nesse sistema. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui são as cordas vocais. Tá vendo? Uma corda vocal, outra corda vocal. Olha lá como ela vibra. Ó. Só que elas ficam fechadinhas, ó. Uma corda vocal, outra corda vocal. Esse sistema todo aí é a glote. Lá embaixo, naquele vão lá é a traqueia. Aí o pulmão, ó. Lá é a traqueia e o pulmão. Então, essas cordas vocais, elas vão abrindo com o envelhecimento. Tá? É isso que nós vamos mostrar depois. Eu já mostrei aqui. Agora eu vou mostrar o outro vídeo.
Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês. Eu vou falar. Mordemos os alimentos com os dentes da frente e a língua joga os alimentos entre os dentes para ser mastigados. Aí ela eleva a ponta no céu da boca e ela joga o alimento para trás, para a orofaringe, aonde estão os anéis de Passavan que abraçam esse alimento e jogam para baixo. Neste momento, as cordas vocais se fecham, o primeiro fechamento da laringe e também a epiglote, que é este circulado aqui, ela se fecha. Assim, o alimento segue protegendo o pulmão de pneumonia aspirativa para o estômago. Tá certo? Então, vocês viram aí como é que acontece. O vídeo, peraí que o vídeo tá indo ainda, ele tá com um pouco de delay, gente. Deve ser a internet. Deixa ele ir mais um pouco. Aí. Ixi, tá devagar aqui, hein? Isso. Então, vocês entenderam como é que funciona o sistema deglutório? Então, a língua, vou refazer. A língua, a gente joga o alimento para lá e para cá, e aí depois a gente pega a língua, levanta, joga para trás, a epiglote fecha, protege a corda vocal, o alimento vai pelo esôfago e vai para o estômago. Alimento nenhum pode entrar na laringe e passar pelas cordas vocais. O que é o engasgo? O engasgo nada mais é do quê? Do que o alimento que escapou na epiglote lá em cima e parou nas cordas vocais. E aí o organismo, ele faz o quê? E a tosse também é isso. Ela faz para poder tentar que esse alimento volte para cima de novo. Então, uma pessoa que fica tossindo o dia inteiro, que quando vai comer, tosse, enfim, isso aí é algum sintoma que não tá legal, tá bom? E, gente, a minha lente embaçou aqui, ó. Vocês desculpem, se eu ficar piscando muito, vocês já sabem porque tá ruim aqui, tá? Bom, vamos lá então. E aí as dúvidas vocês podem ir perguntando para mim, mas foi um jeito bom esse vídeo é muito bom para poder explicar tudo isso. Bom, vocês podem estar se perguntando, né? Mas será que eu posso conviver com isso? Isso é coisa da idade? Então, eu quero reafirmar para vocês que todos aqueles sintomas que a gente conversou, tosse, pigarro na garganta, né? Voz fraca, engasgo frequente, isso não é normal. Se vocês estão sentindo isso, é porque vocês já estão num processo de envelhecimento da laringe. O que é natural com todo mundo, tá? O que é natural mesmo. Então, por isso que a maioria das pessoas que ficam mais velhas, elas sentem isso. Porque isso é comum mesmo de todos nós. Olha só o que muitos pacientes meus falam, ó. Eles estão, deixa eu enxergar aqui, eles estão falando assim, ó, que quando começou o tratamento, há quase um ano, sentia pigarro, dificuldade na voz, engasgo frequente, daí depois que começou a fonoterapia, o exercício para trabalhar a voz fortaleceu as cordas vocais, que estavam flácidas, e aí acabou com o pigarro, ficou com a voz forte, tá? A outra aqui está me agradecendo, falando que o otorrino que indicou, falou que ela estava com disfagia e presbifagia. Disfagia é alteração na deglutição, tá bom? E presbifagia é uma alteração na deglutição por causa do envelhecimento. Não é que tem... só isso, só envelhecimento já causa isso. Não é que vocês têm uma doença, mas o próprio envelhecimento já causa isso. E aí, com o avanço da idade, apareceram os sintomas, aí fez os exercícios, fortaleceu e ajudou bastante, a voz ficou boa. Então, assim, o que é que vocês podem conseguir com os exercícios? Voz mais firme, menos pigarro, não, tá errado, porque esse daí é sem pigarro, né? Mais segurança para engolir. Tem gente que tem medo de tomar comprimido. Nossa, altas histórias de paciente meu que engasgou. Uma paciente minha recente, ela teve que cancelar todos os exercícios dela, os remédios dela, porque ela não estava conseguindo tomar, ela ficou traumatizada da vez que ela engasgou. Então, gente, tem muitas histórias, sabe? Muitas histórias. E a gente vocês vão ficar com mais autonomia no dia a dia, quer dizer,
com mais segurança. E eu tenho casos de muitos pacientes. O seu Pedro, por exemplo, quando ele veio para mim, o que ele falou? Que ele, o final de semana, ele ia para o restaurante almoçar com os filhos. Ele não estava indo mais. Por quê? Porque ele estava com vergonha. Quando ele começava a comer, ele começava a tossir tanto, que os netinhos dele ficavam falando para ele assim, vovô, você está passando mal, vovô, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Então, ele parou de ir no restaurante, por causa que estava engasgado. Foi lá, fez o exame, viu mesmo que estava com as cordas vocais arqueadas, e aí começou a fazer o tratamento, e agora está jóia. Eu faço exercício de manhã, e eu estava lá na academia, um homem foi tomar água no bebedouro, gente, ele se engasgou de um tanto. Por pouco ele não tem uma parada respiratória. O personal dele chegou na hora, fez a manobra dele, ele voltou. Aí depois ele ficou sabendo que eu sou fono, eu fui conversar com ele. Ele foi para o meu consultório, ele começou a fazer os exercícios, ele engasgou com a água do bebedouro da academia. Com a água porque a água do bebedouro, se aperta, às vezes ela vem. Quer dizer, se eu estou com um pouquinho de envelhecimento aqui, a coisa já complica, tá? Tem a dona Doralice, que também é minha paciente, uma paciente muito querida, que ela estava acordando de madrugada sufocada. Ela teve 2 episódios de sufocamento. O marido dela quase morreu junto com ela lá, de susto, e quem me encaminhou também foi um pneumologista. E o pneumologista falou, não, isso não está normal. Fizemos o exame, corda vocal também estava aberta já, flácida. O alimento, entrava, né? Assim, entrava, gotejava para dentro, por isso que ela se sentia sufocamento e estava engasgando. Então, gente, se eu fosse ficar contando todas as histórias que eu tenho para vocês aqui, de pacientes, a gente ia ficar a noite toda. Porque o que eu quero mostrar para vocês é que essas coisas que vocês sentem, muitos idosos sentem também. E isso é real, só que a gente não pode achar que isso é normal. Isso não é normal. Ah, não, é porque tá ficando velho. Não é normal. Se fizer exercício, a gente não vai para academia para fortalecer a musculatura? Mesma coisa, a musculatura da laringe. Se fizer um exercício simples, isso tudo some. A voz fica firme, pode tomar comprimido, independente da idade. Por quê? Porque o exercício faz o músculo ficar forte, tá bom? Gente do céu. Vamos lá. E é isso que eu estava falando, assim. Sabe uma coisa que eu fico muito chateada, que me deixa, assim, até com um sentimento de revolta? Isso eu vivo muito lá no consultório. Gente, é uns casos, assim, tão mal orientados. O médico não pergunta se o paciente tem refluxo. Não estou falando que são todos, tá? Mas, poxa, chegou o idoso no geriatra, está reclamando de que a voz está fraca, de que está engasgando, não pergunta se tem refluxo. Gente, o paciente não é obrigado a saber, não, na verdade. Quem é obrigado a saber é o profissional da saúde. O paciente ele já vai até a pessoa, ele já está se disponibilizando, ele quer ajuda. Só que, então eu fico muito chateada porque eu recebo muita gente com condutas muito erradas, com sintomas que poderiam ter sido evitados. Isso é muito ruim. Então, todo mundo acha que é normal, que faz parte da idade. E eu volto a dizer para vocês que não é normal. A voz do idoso pode estar limpa, cristalina, não pode ter tosse, não pode ter pigarro constante. Nada disso é natural. Se está sentindo isso, é porque realmente tem alguma coisa errada, né? E a maioria das pessoas não trata da maneira certa, porque a musculatura da laringe, ela enfraquece, ela enfraquece. Aí fica uma porta aberta para doenças silenciosas. Então, tá tudo bem, eu estou achando que eu estou bem, e de repente eu tenho uma pneumonia, de repente eu tenho um engasgo, e de repente eu fui para o hospital e nem sei por quê, né? Então, o que é a consequência disso? O que traz isso, né? Quando a laringe enfraquece, ela deixa de proteger os pulmões. Ela abre espaço para uma pneumonia aspirativa, uma das maiores causas de morte de idoso, né? Ou seja, o que parece apenas um pigarrinho, né? Não é normal.
Não, meu pai é da idade, é normal ele pigarrear. Na verdade, é um alerta. O pigarro, gente, ele funciona como um alerta. A tossinha constante funciona como um alerta de que tem alguma coisa que não está legal e de que tem alguma coisa que não está funcionando direito. Tá bom? Isso é muito sério mesmo. Por isso que eu bato muito nessa tecla. E aí, a questão principal é que quando a gente vê, né? Que quando é com os outros, né, gente? Sabe aquele ditado? Né? Eu nem vou falar o ditado. A pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Vou falar esse ditado. Quando é com os outros, ficar. Tá tudo bem. Agora, quando acontece com um ente querido da gente, quando acontece com alguém de casa, ou quando acontece com a gente mesmo, aí a coisa complica. E aconteceu com um tio meu, eu vivi essa experiência aqui na minha casa, nesta casa, né? Eu fiz um meu tio, assim, muito feliz. Eu adoro cozinhar, acho que cozinhar agrega a família. Meu tio veio lá de Cuiabá, tá aqui a fotinha do meu tio querido. Meu tio se engasgou. Meu tio se engasgou. Ele se engasgou e foi muito ruim. Assim, foi uma das experiências foi uma das experiências piores da minha vida. Só não foi pior que o irmão desse tio meu faleceu, tem 1 ano de idade, tomou um choque, faleceu o irmão desse meu tio, que era muito querido também, então só não foi pior do que isso, nisso que meu tio faleceu, mas esse aqui quase que faleceu por causa do engasgo. Foi muito, eu vivi essa experiência e foi assim, vou falar para vocês, foi traumático eu ver ele dentro da minha casa, naquela situação, engasgado, né? E aí eu fico pensando, né? O que a gente tem que... Eu fico pensando, não, né? Eu já pensei muito sobre isso. Qual que é o certo de tratar isso, né? Para não deixar mais acontecer isso. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para não deixar, para parar de ter engasgo, para parar de ter pigarro, para ficar com o pulmão protegido, né? Para não acontecer o que aconteceu com meu tio. Então, o caminho certo não é esperar, gente. Não é esperar. A gente tem que agir. A gente tem que agir. E como que a gente age? Com exercícios simples, feitos em casa, com menos de 5 minutos por dia. Esses exercícios, eles fortalecem a musculatura e protegem o pulmão de engasgo e de pneumonias aspirativas. Tá certo? Então, a gente tem que agir. A gente não tem que ficar esperando, porque o esperado depois pode ser tarde. E como é que a gente faz isso? São 3 pilares importantes. Ai, gente, a minha lente está... São 3 pilares importantes, tá bom? Que a gente vai resolver esse problema. Bom, primeiro é proteger a musculatura da orofaringe, né? Que é isso aqui. Proteger, a gente precisa proteger essa musculatura. Porque eu protejo aqui, aí tá tudo certo. Eu preciso fazer exercícios diários. Ah, vocês vão reclamar, né? Ah, meu Deus do céu, vai fazer todo dia. Ô, gente, mas não tem vida saudável, não tem vida saudável se a gente não se sacrificar. A gente tem que fazer exercício físico todo dia para poder ter uma velhice mais forte. É ruim de ouvir isso? É ruim, mas é. Uma caminhada, levantar uns pezinhos. Não adianta, a literatura, as pesquisas mostram. Quanto mais exercício a gente faz, menos acamado a gente vai ficar, menos internado a gente vai ficar. Isso é fato. E junto com isso, precisa fazer os exercícios também para proteger, para fortalecer a laringe. Os exercícios são diários e são continuados mesmo. Tem que continuar para o resto da vida. E outra coisa que vocês precisam também para resolver isso é ter acolhimento, sabe? Os profissionais da saúde, eles precisam acolher mais os idosos. Porque eles querem normalizar e dizer para os idosos que isso tudo é normal. Ai, né? Quantas histórias que a gente sabe aí. Fui no médico, o médico disse que é normal. Não é normal, isso não é da idade. A gente pode envelhecer bem, com voz forte, sem pigarrear, sem ter tosse o tempo todo, com exercícios simples, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o exercício. Anotem aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Isso. Anotem, que agora é a hora que eu vou ensinar vocês
a fazer os exercícios. Vamos lá. Quem tem papel aí? Aí, ó, eu, né? Eu não estou enxergando bem. Já estou com o meu músculo, certo? Também, o músculo do olho. Eu não estou enxergando, tá perto. Eu uso lente. De vez em quando, a lente suja. Eu tenho que usar óculos, tenho que usar lente, senão eu não conseguia nem estar conversando aqui com vocês. Então, assim, a gente tem que aceitar a questão do envelhecimento, mas é aceitar no sentido de aceitar e fazer alguma coisa para mudar, entendeu? Não é aceitar e falar, não, eu sou assim, pronto, e síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu posso melhorar. Minha mãe tem 84 anos. Vocês não acreditam como a minha mãe é saudável. Minha mãe trabalha até hoje, praticamente o dia inteiro, que ela não para, ela trabalha à noite. Eles têm uma pizzaria e ela é a que faz as compras da pizzaria. Ela faz exercício todos os dias. Ela costura, mas então ela se movimenta, ela faz exercício, e ela faz exercício de laringe, tanto é que a voz dela é ótima, e ela corre atrás. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Dá trabalho? Dá, mas é muito melhor do que ficar velho e ficar acamado e ficar com... Tem gente que não consegue comer mais pela boca. Por quê? Porque está com essa doença. O músculo vai ficando tão fraco, que aí tem que comer por gastrostomia, tem que colocar uma sonda direto no estômago para poder comer. Vocês devem ter visto pessoas assim já. Sabe por que isso acontece? Também por causa da musculatura aqui que está fraca. Tudo é por conta de tudo que eu falei até agora. Inclusive a sonda, muita história de idoso que não consegue comer mais pela boca. Por quê? Porque o músculo está fraco. E aí o alimento está indo lá para o pulmão. Tá? Então, vou ensinar para vocês o exercício. É claro, gente, que não serão só com esses exercícios aqui que vocês vão ficar 100%. Por quê? Eu não falei que exercício tem que ter acompanhado, igual a musculação, né? Eu tenho que trocar o peso, eu tenho que trocar o exercício. Vocês escutam por aí que a gente tem que mudar o exercício para trabalhar a perna e tal. O mesmo músculo da coxa é o músculo da laringe. Então, esses exercícios, eles vão ajudar, mas o ideal é que tenha um acompanhamento. Porque daí, esse exercício, ele vai ser trocado, às vezes eu tenho que fazer mais forte, às vezes eu tenho que fazer mais fraco. E foi aí que surgiu a minha metodologia de trabalho, porque esses exercícios eu fui passando para os meus pacientes, esse protocolo que eu criei, e foi dando muito certo, né? Acho que o primeiro paciente que eu atendi com um problema desse deve ter uns 15 anos. Nem se falava nessa doença no Brasil, que é a disfagia, né? Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que esse inicinho, ele resolve muito com esses exercícios de prevenção. Então, esses exercícios que eu vou passar para vocês hoje faz parte do meu protocolo, da minha metodologia de trabalho, que é o que eu faço lá no meu consultório e que eu dou acompanhamento para todos os meus pacientes. Que tudo isso com o objetivo de fortalecer a musculatura da laringe para ficar bem forte e para aí não engasgar e para não ter tudo isso que eu tenho falado para vocês, pigarro constante, tosse constante. Tem gente que vai deitar e sufoca à noite, porque juntou tanta secreção aqui na corda vocal, que não era para ter, né? Lembra? Corda vocal não é para ter secreção, juntou tanta secreção ali, a pessoa para de respirar, tá? Então, eu quero passar o exercício para vocês, anotem aí, tá bom? Primeiro exercício. Bom, outra coisa que eu preciso contar. Gente, é muito assunto, tá? Isso aqui não vai ser nem... Estou tentando ser objetivo, mas é muita história. Ó, esses exercícios, gente, parece até de gente doida, tá? Já vou avisar vocês, para vocês rirem. Podem rir. Podem rir, meus pacientes riem mesmo, mas eu explico. A vocologia, que é o estudo da voz, é no Brasil, é muito desenvolvido. Nós temos fonoaudiólogos que dão aula no mundo todo. Por incrível que pareça, a gente é mais avançado do que os Estados Unidos. E os vocologistas, os cientistas que eles estudam exercícios para trabalhar a musculatura da laringe.
Tem um físico acústico que chama Titsi, ele não é brasileiro, não. Mas ele, a vida dele é estudar exercício, é inventar exercício para fazer estes músculos aqui trabalhar e ficar forte, tá? Então, é muito sério. Todos os exercícios que eu vou passar aqui para vocês são testados, validados em pesquisas. Eles podem até ser engraçados, mas eles funcionam muito, tá bom? Então, o primeiro exercício vai ser o seguinte. Ó, um exercício que eu amo de paixão, porque eu vejo resultados maravilhosos. O que esse exercício faz? Ele faz assim com a corda vocal, ele fecha. Ó. Então, a corda vocal tá aqui, arqueada, tá bom? Porque tá flácida, ela devia estar assim. Aí o alimento tá passando aqui pelo buraco, tá entrando para a laringe, né? Eu tô colocando aqui para vocês verem, mas ela é assim, né? Ó. Aí, esse exercício ele faz assim, ó. Ó, toda vez que eu faço ele, ele fecha. Então, o exercício é assim, ó. É um I hiperagudo, assim, ó. Estão me escutando? É bem isso mesmo, tá? Podem rir, tá bom, gente? É engraçado, mas é. Toda vez que eu faço minha corda vocal estica e fecha. Estica e fecha. Sabe o que vocês estão fazendo com a corda vocal? Musculação. Ó. É isso aqui mesmo. Estou mostrando para vocês o movimento que ela faz. O que faz isso? Deixa a corda vocal juntinha, apertadinha. A voz fica forte e meu pulmão fica protegido de passar alimento aqui. E aí eu paro de tossir, o engasgo também não acontece. Então, este é um exercício. Ele se chama hiperagudo, tá bom? Hiperagudo. Anotem aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora para continuar. Me afogo com uma gargalhada horrível, olha aqui. A Lu falou que já fez laringoscopia e não melhora. Tem que fazer o exercício. Gente, é exercício. Exercício, o nome é exercício, tá? Então, vocês entenderam? Eu vou escrever aqui no chat. I de comprido. O que é hiperagudo? É fino. Agudo. Hiperagudo. E os sons agudos, eles fazem a corda vocal esticar. Tá bom? Agudo. Vocês vão fazer esse exercício assim, ó. Faz um pouco, para, respira. Faz um pouco, para, respira. Mas não é cortadinho, não. É mais compridinho, tá bom? Ó. A gente começa esse exercício com 3 minutos, tá, gente? Eu falo por minuto, tá bom? Vocês vão ver, eu meço por minuto. Então, faz parte da minha metodologia também, de trabalho, do método que eu criei, tá bom? Do acompanhamento dos meus pacientes. Vocês vão fazer. Faz, respira. 3 minutos. Para só para respirar. Faz durante 3 minutos. Eu vou passar os outros exercícios, depois eu vou falar quantas vezes por dia, tá? Então, escrevi aqui no chat. Hiperagudo, 3 minutos. Quantas vezes fazer o agudo? Vai contar por minuto, igual eu estou falando aqui. Eu gosto de contar por minuto. Marca no relógio. 3 minutos, tá? Esse exercício, vou falar de novo, gente. Esse exercício é maravilhoso. Outra coisa também que ele faz. Ele levanta a laringe, quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Olhem para vocês verem aqui na minha garganta. Ó. Ela levanta, ó. Quando ela levanta, esse exercício, ele trabalha um músculo que chama TA, é o músculo que faz o agudo. Então, ele estica a corda vocal e fecha. E fortalece o músculo da corda vocal, tá? Uma coisa que eu não falei também, corda vocal é dividida em 3 partes. Primeiro é o ligamento vocal, que é o músculo, que inclusive pode ser lesionado se eu tenho uma secção nessa região aqui toda.
Segundo é a lâmina própria, que é onde passa a irrigação sanguínea. E terceiro é a mucosa. A mucosa é a frouxa, é a que vibra. É onde o ar passa e vibra as cordas vocais e produz a voz, tá bom? Esse exercício, ele trabalha lá no ligamento vocal. Ele faz o músculo fechar. Fecha. E esse exercício que eu estou passando para vocês, ele não tem contraindicação, tá? Gente, eu também não posso, igual eu falei, eu não posso passar todos os exercícios assim no sentido indiscriminado, porque tem uma etapa a ser seguida, né? Então, esse exercício, por exemplo, você fica um tempo fazendo 3 minutos e depois a gente aumenta. Então, ele também tem uma sequência porque eu tenho que dar um tempo para a corda vocal, até a corda vocal melhorar e tal. Então, não é assim, eu tenho que ter uma etapa, eu tenho que respeitar essa etapa. Bom, vamos para o próximo exercício. Anotaram aí, né? E hiperagudo, é isso aí. O outro exercício é assim, ó. K, K, é um K mesmo. K, K. Por que eu estou fazendo assim? Esse exercício é uma técnica do empuxo. Ele é uma técnica, como eu expliquei para vocês aqui, tudo é estudado, nada do que eu estou passando aqui como é que eu vou dizer, veio da minha cabeça, tá bom? Isso tudo é estudado cientificamente. Então, o I foi estudado e este é o K. Por isso, eu faço assim com o braço para dar um pouco mais de força, porque eu tenho que ter força. Então, ó, K, K, K. Façam aí junto. Agora eu abri a tela, eu não vou escutar vocês, mas eu vejo pelo movimento, ó. K, K. Isso mesmo, não adianta ficar fazendo K, K, K. Não, tem que ter uma sequência. K. Isso, muito bem. K, certinho. K, certinho, Ivani, certinho. K, K, isso mesmo, tá? Ó, vocês estão vendo, gente, que não é exercício complicado? Eles são esquisitos e a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter alguém que tenha o conhecimento para ensinar para vocês. E a gente sabe que funciona. Por exemplo, ó, uma pessoa está com a corda vocal aberta assim, está com a epiglote sem funcionar direito, porque está flácida também, o beicinho. Sabe o primeiro beicinho de fechar? Não está fechando tudo, porque ele fica pela metade, aí o alimento também passa. Esse exercício aqui, o I, por exemplo, hiperagudo, ele faz a epiglote fechar, ó. Ele levanta a laringe e faz a epiglote fechar. E força ela a fechar. Então, esses exercícios todos, eles trabalham a epiglote, que é aquele primeiro vedamento para não deixar o alimento entrar, e ele trabalha a corda vocal também, dando força para ela ficar forte e ficar juntinha. Corda vocal tem que estar juntinha. Abriu assim, aspirou, foi saliva para o pulmão, ó, passa. Ela é feita para ficar desse jeito aqui, para proteger o pulmão. Bom, então eu vou escrever aqui, vamos de novo. K, 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 assim, simples. Com o tempo, vocês não precisam nem fazer assim mais com o braço, senão dói até o braço, né? Mas pode, acostuma e vai fazendo. K, K, K. A única coisa que vocês precisam saber tem que ser devagar, não pode ser disparado, porque o músculo, ele tem que encostar, voltar. Encostar, voltar. Gente, é igual a história da musculação também. Lembra o peso que as pessoas pegam? Aqueles homens marombados que tem uns bração? Eles não ficam fazendo assim, ó. Sim. Vocês não veem um cara fazendo assim, ó. Porque o músculo entra em fadiga. Então, é o mesmo conceito. A fibra muscular é a mesma. A fibra muscular do bíceps, inclusive, olha meu bíceps, eu estou me esforçando tanto, gente, que eu estou querendo que esse bíceps cresce. Então, eu não fico lá na academia fazendo assim, eu vou devagar, ó. Sim. Mesma coisa do K, ó, até igual, ó. K, K, tá? Estou fazendo essas analogias para vocês vocês não esquecerem. Para vocês não esquecerem, tá? Você não está com a imagem, Luedi? Libera o seu. Deve ser a sua câmera que está. Deve ser a sua câmera que está desligada, que eu estou te vendo, inclusive. Viu?
É a câmera que está desligada. Então, ó, vou escrever que nem a Luedi escreveu, K com K. K, K, e eu chamo ele de soquinho. De soquinho. Por quê? Para vocês... Gente, essa aula vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Pelo menos estes exercícios, se vocês tiverem dúvidas depois, se vocês não forem fazer o acompanhamento comigo, vocês vão lá e olhem, tá? Eu quero que vocês aprendam direitinho. KKK de soquinho. Mais 3 minutos. Também é um exercício que, ao longo do tempo, eu vou modificando e vou aumentando. Depende de como é a evolução do paciente, tá? Cada jeito é um jeito. Tem gente que eu já passo o KKK em 15 dias, eu já aumento. Tem gente que eu ainda não aumento, mas aí vai dependendo da evolução. Bom, esse foi o segundo exercício, correto? Tudo bem por aí? Estão entendendo até agora? Então, façam assim para mim, ó. Beleza, ótimo. Então, o primeiro foi o I de soquinho, o I hiperagudo, e depois agora o KKK de soquinho. E agora, vamos ao último exercício que eu vou passar hoje para vocês, que é um exercício também. Eu separei os melhores exercícios, é claro que temos... Sabe por quê, gente? A deglutição, ela começa na língua. Às vezes, só pela língua a língua está ficando flácida, a gente já não está engolindo direito mais. Então, a gente tem que fazer exercícios de língua também. Que a língua, ela começa a deglutição, ela começa na língua. Vocês não mastigam o alimento e a língua sobe para engolir? Quer ver? Eu vou fazer isso aqui com a minha água, ó. Deixa eu botar menos. Ah lá, a língua, ela funciona de alavanca para jogar o alimento para trás. Então, uma boa deglutição sem engasgo, uma boa proteção do pulmão, ele acontece no início com a língua também. Então, exercício de língua também é muito importante. Eu vou deixar aqui hoje. O terceiro exercício vai ser um exercício de língua, porque a gente precisa fazer exercício de língua para o resto da vida, que a língua vai ficando flácida também, gente. É mole? Sabe quantos músculos que nós temos na língua? 8. É a parte do corpo que nós temos mais músculo. Eu brinco que por metro quadrado, é o lugar do nosso corpo que tem mais músculo. Nós temos 8 músculos na linguinha da gente. A gente nem sabia disso. Vocês nem sabiam disso, né? Agora, aí tem um lado ruim. Eu tenho 8 músculos, são 8 músculos que ficam flácidos. Então, o impacto é muito grande na deglutição. Então, o terceiro exercício que eu vou deixar para vocês é um exercício de língua. Vocês vão fazer assim, ó. Ó, já aviso que vai doer, tá? Porque depois dos 40, a língua vai ficando flácida também. Já aviso que vai doer. Então, assim, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Língua para cima. Muitas de vocês vão descobrir que vocês não mandam na língua, tá bom? Eu brinco com os meus pacientes, vocês acham que vocês mandam na língua, mas vocês não mandam na língua, porque a língua fica com a mobilidade alterada e a gente não consegue mandar. Então, vamos lá, assim, ó. Dobra para cima. Vamos ver quem consegue fazer 15 vezes direto? Aposto que já estão sentindo dor na língua. Sobe e desce. Isso. Sobe, desce. Quem começou a sentir dor aí já? Levanta a mão para mim. Já começou a sentir uma dorzinha aqui? É normal, sente dor mesmo. Então, como que vocês vão... Esse exercício se chama língua para cima e para baixo. Tá? Vocês vão fazer 25 vezes. Quem conseguir, né? O 25 vezes é assim, é o joguinho. Uma vez para cima e uma vez para baixo é 1, tá? Uma vez para cima, uma vez para baixo, são 2. Uma vez para cima, 3. Entenderam? É um joguinho. O exercício é uma vez para cima, uma para baixo. 1. Para cima, para baixo. 2. Para cima, para baixo. 3. Para cima, para baixo. 4. Aí,
25 vezes. A gente começa com 25 e depois também aumenta, aí também muda o exercício, porque a língua, a gente tem que... Esse exercício, ele não trabalha todos os 8 músculos, ele trabalha uma parte. Então, eu tenho que trabalhar todos os outros 8 músculos da língua, tá? Então, eu escrevi aqui no chat. Então, hoje eu vou deixar para vocês esses 3 exercícios, tá? Façam todos os dias, 2 vezes ao dia. O exercício da língua, vocês podem fazer sozinho. Por exemplo, fez o exercício da língua de manhã, no meio da tarde faz o da voz. O hiperagudo é para a corda vocal e para epiglote, e o kkk é para a corda vocal e para epiglote. O hiperagudo e o kkk tem que ser junto. Não pode ser separado. Tá? Então, são detalhes que são importantes. Vai fazer o exercício? Faz o hiperagudo e o kkk fechado. Vou fazer o kkk de novo para a Luedi, que ela está perguntando assim, ó. K, K, é o K mesmo, é gutural. K, 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 tá bom? Desse jeito aí, simples, com força. K. Então, retomando, vamos lá. Todos os exercícios 2 vezes por dia. A língua pode fazer separado, só que o de voz tem que ser junto. Primeiro o hiperagudo e depois o kkk. E vocês façam do jeito que eu escrevi aqui, tá? A sequência. Não é para fazer primeiro o kkk e depois o hiperagudo, né? Não. De vez em quando, gente, acontecem umas histórias. Lá no consultório, eu filmo o paciente. Eu filmo eu fazendo ele e mando para ele não esquecer. Porque, gente, já tive tanta história. Não, teve um dia que veio um senhor, nunca esqueço disso. Eu passei um exercício para ele, aí ele chegou no meu consultório, eu falo assim, faz o exercício para eu ver como é que fez. Gente, ele começou a fazer um negócio que eu nem sei o que é, que ele inventou, tadinho, não foi por mal. Mas ele entendeu errado, isso não tinha WhatsApp ainda. Ele entendeu errado. Ele começou a fazer um troço tão estranho que eu tive vontade de rir na frente dele. Eu me segurei, porque foi uma coisa muito diferente do que eu tinha ensinado a ele. Aí agora eu filmo e mando para o paciente para ele não fazer errado. Porque, exercício tem que fazer certo. Porque o exercício ele é tão bom, ele dá tanto resultado, que se fizer errado, também dá errado. É muito importante, tá? Mas esses que eu passei para vocês aqui são ótimos, vocês aprenderam direitinho e vai ser muito bom. Alguma dúvida até agora? Quer colocar alguém no chat aqui? Faz o I primeiro e depois o kkk. Isso mesmo, Kátia. O I primeiro, depois o kkk. Desse jeito. Nessa sequência. Faz nessa sequência. Nessa sequência, tá bom? Vamos lá, que eu vou continuar com os outros exercícios, as outras coisas. Bom. Vou compartilhar minha tela de novo, tá? Para vocês, porque tem umas coisas legais aqui. Aí, gente, eu pergunto para vocês, né? Agora vocês me digam, quanto vale viver sem risco de pneumonia aspirativa? Agora vocês entenderam como é que acontece o processo, né? Quanto vale viver tranquilo de que não vai engasgar, viver tranquilo de que, sem saber, está descendo saliva para o pulmão? Então, assim, fazer esses exercícios, para mim, no meu ponto de vista, o benefício é tão bom que é esse, tipo, fazer um exercício 2 vezes por dia, para mim isso não significa nada, porque de tão importante e de tanto benefício que traz, sabe? Então, e quanto vale ter a certeza de que a pessoa que você ama está protegida? Isso que é. Às vezes, um cuidador ensina a pessoa que ele cuida, o filho ensina para o pai, vocês mesmos podem fazer. Então, na verdade, quanto vale proteger uma vida? É essa que é a reflexão que eu quero dizer para vocês. Quanto vale tudo isso?
não é verdade? E aí, olha, aconteceu o seguinte, depois que meu tio engasgou daquele jeito lá, que eu pensei que ele ia morrer, eu fiquei muito abalada. Eu pensei assim, eu juntei toda a minha experiência que eu tive nos 18 anos da Globo, juntei com todas as minhas especializações. Eu ajudava muita gente no consultório, né? Eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para poder mudar a vida dessas pessoas. Eu preciso. Eu juntei minha experiência de 30 anos de clínica, né? A clínica, ela traz muita experiência. Ela traz muito. O dia a dia, sabe? Os casos, as histórias. Chega um, chega outro, com a mesma coisa. E aí você vai estudar e você vê que aquilo... Então assim, isso é muito... Me tocou muito esse tempo todo, sabe? De saber... E outra coisa também, de saber que eu podia fazer diferença na vida das pessoas. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim, olha, não tem preço hoje eu estar aqui podendo dividir meu conhecimento com vocês, sabe? Eu nem conheço vocês, mas assim, me toca saber que um exercício desse, os exercícios, a metodologia, pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, isso não é sobre dinheiro, isso é sobre dar qualidade de vida para o idoso. Meu pai, né, não ia falar do meu pai, mas vou falar do meu pai. Meu pai tem Parkinson, né? Parkinson, vocês conhecem. O que é o Parkinson? O nervo para de jogar estímulo para o músculo e a pessoa começa a ter movimentos involuntários, inclusive de corda vocal também, né? Mas, quando ele começou com o Parkinson, eu já fiz um protocolo de exercício, ele está ótimo, ele come super bem. Para vocês que começaram a me seguir nas redes sociais, né, eu deixei lá meu Instagram, vocês vão ver, eu relato muitas coisas do meu pai, ele não engasga, ele come super bem, e nós estamos firmes ali, ó. Ele está com a demência também, ele está com Alzheimer, ele tem Parkinson alzheimeriano, que a gente chama, então nós vamos ter que tirar o carro dele agora, isso está me abalando muito, ele tem 83 anos, sempre foi um homem que fez e aconteceu na vida, um exemplo para mim, e agora ele vai ter que parar de dirigir. Então, assim, por causa do Parkinson, porque ele está com tremor, está perdendo a noção de espaço. Semana passada ele arrancou 2 retrovisores de 2 carros. Um ainda de um carro importado, mas tem seguro e deu tudo certo. Mas, enfim. Então, isso é muito importante. Quer dizer, eu queria que vocês soubessem que com exercícios diários simples, com o acompanhamento, a velhice de vocês vai ser totalmente diferente do que uma pessoa que não faz acompanhamento. E aí eu comecei a divulgar esse meu trabalho no Instagram, sabe? Vocês depois, os que não me seguem, sigam aí, ainda, @fonoaroânia. Eu comecei a mostrar os exercícios para fortalecer o sistema deglutório. Aí os pneumologistas começaram a me indicar paciente ainda, mais ainda. O amigo do amigo começou a indicar paciente. E eu criei um portfólio enorme de atendimento de pacientes. Antes da pandemia, eu já atendi online. Eu trabalhei a pandemia como ninguém, porque eu atendi muito paciente. Então, isso me deu uma experiência muito grande. Que por isso que eu juntei tudo isso e criei essa metodologia, né? Esse curso que eu criei para poder ajudar as pessoas. Então, foi por isso que foi a ideia. Porque o que estava acontecendo? Eu só ajudava as pessoas que vinham no meu consultório, né? Porque, assim, não é todo mundo que sabe. Aí a gente pensou assim, puxa vida, por que não usar a internet, o online, para ajudar mais pessoas? Para mais pessoas terem acesso a esse exercício e a essa metodologia. Porque eu também não consigo atender todo mundo, né? Porque eu sou a coisa do atendimento individual, ele tem essa limitação, a gente não consegue atender. Então, na internet, ela fica mais fácil para eu compartilhar o conhecimento. E foi por isso que surgiu essa metodologia e que a gente criou esse curso, porque eu comecei a receber muitas perguntas. As pessoas me mandavam, tem exemplo aqui para vocês, eu gostaria de fortalecer os músculos, queria começar agora a fortalecer essa musculatura, como faço? Eu gostaria de conhecer os exercícios. Então, foi uma coisa natural, sabe? Porque as pessoas, elas me pediam muito, elas queriam muito fazer os exercícios. E foi por isso que a gente criou a metodologia, tá? Então, gente, como que funciona, né?
E olha, este, gente, é o primeiro método do Brasil, online, que faz esse acompanhamento do idoso. E ficou de um jeito tão gostoso, sabe? Que é uma maneira tão leve de passar os exercícios. Ele funciona assim, olha, são 10 módulos do curso, são 10 módulos. As aulas são liberadas de 15 em 15 dias. Por que de 15 em 15 dias? Primeiro módulo, eu vou explicar tudo o que acontece, mostrar vídeo, tanana, e vou passar exercício. A pessoa tem 15 dias, ela vai fazer o exercício. Nos próximos 15 dias vai ser liberado outro módulo, outra aula que você vai assistir aí no conforto da sua casa, sabe? A hora que você quiser, volta, sem ninguém encher o saco, tranquilo. Aí depois eu libero mais outro módulo. A primeira aula, ela é ao vivo, para eu ver a carinha de todo mundo e para ver se a pessoa está fazendo o exercício certo. Terão 3 aulas ao vivo durante esses 10 módulos, tipo, duas aulas gravadas, uma aula ao vivo. 3 aulas gravadas, uma aula ao vivo, né? Então, ele funciona desse jeito, de uma maneira que eu vou poder dar muita assistência para todo mundo. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente troca todas as dúvidas. Eu descrevo todos os exercícios lá nesse grupo de WhatsApp para serem feitos. Quer dizer, precisou de mim, eu vou estar ali sempre disponível. Então, quer dizer, é um curso online? Mas vocês terão todo o acompanhamento. Porque do jeito que a gente fez o método, ficou muito bom. Ele ficou muito, muito... Eu já testei ele, gente, foi super maravilhoso. Ele já é testado, né? Então, aí, a gente vai ter o grupo do WhatsApp, a gente vai ter as aulas ao vivo e vocês terão as aulas gravadas para vocês assistirem. Então, assim, você deve estar perguntando aí, né? Você vai ter mais de 5 meses de acompanhamento, mais de 1 ano de acompanhamento, porque vai ter os 10 módulos de 15 em 15 dias, dá 5 meses. É bastante. Então, você deve estar perguntando quanto que isso vai custar, né? Mas eu garanto para vocês que é muito, muito menos do que ficar internado, ou muito menos de ver uma pessoa que você ama engasgando, ou de parar de conversar. Esse é outro aspecto que eu não falei, mas tem muito idoso que está com a voz tão fraca que deixa de conversar, que para de conversar. Porque não é ouvido, né? Tem outra coisa ainda, para de ser ouvido. Então eu vou falar para vocês aqui, como que vou recapitular, como é que esse programa funciona. Vocês vão receber um passo a passo completo de exercício com 10 módulos, tá bom? O acesso num grupo exclusivo do WhatsApp, que sou eu com os alunos, com a minha participação direta, né? Mais de 3 aulas ao vivo durante o curso, durante as aulas que vocês vão receber gravadas, né? Então, isso tudo, gente, como que ele vai sair? Ele vai sair por R$3 por dia, o curso. R$3 por dia, que vocês podem pagar em 12 parcelas de R$92, ou como vocês quiserem, aí a minha equipe vai ajudar vocês a resolver isso, eu quero que vocês tenham um acompanhamento, para que ninguém fique com risco de pneumonia. Outra coisa também, se vocês não gostarem das minhas aulas, tem 7 dias, vocês podem devolver o curso, tá bom? Porque eu quero ajudar vocês. A minha intenção é ajudar. Eu fiquei tão feliz que muita gente lá no grupo de WhatsApp falou um monte de coisa, falou dos seus sintomas, dividiu os problemas. Então, assim, a ideia realmente é que vocês sejam beneficiados, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, vocês podem ir perguntando aí. E assim, já vou responder para vocês agora, a gente já está caminhando para o final, vou responder as perguntas mais frequentes. Quem está acamado pode fazer? Pode fazer, e dá resultado. Exercício dá resultado. Exercício dá resultado. Qualquer exercício dá resultado. Para a voz, então, dá mais ainda. Acima de 90 anos, pode fazer? Deve fazer. Não pode, deve. Deve. Às vezes, você tem um cuidador para sua mãe, cuidador, aprende, faz o cuidador fazer. Às vezes, um filho, né, que tem
Fala para o cuidador fazer o curso. Ele vai aprender e vai passar para o seu pai, para sua mãe que está precisando, que tem todos esses sintomas que eu falei para vocês. Eu falei várias vezes, vou falar de novo. Pigarro constante, voz fraca, engasgo, tosse o dia todo. Isso tudo é sintoma, vocês entenderam agora por quê que a corda vocal está afasta. Eu acho que eu consegui explicar de uma maneira muito tranquila. E assim, gente, olha, do fundo do meu coração, isso não é sobre dinheiro, isso é sobre compartilhar conhecimento. É sobre salvar vidas. Salvar vidas. Quantas histórias que eu conheço que a pessoa veio, se tratou comigo, e aí depois ela pegou e falou assim, nossa, se o fulano de tal tivesse sabido disso, ele não teria morrido. E é triste falar, mas é isso mesmo, tá bom? Eu quero agora mostrar para vocês apenas um breve vídeo de um relato de um paciente meu. Só um minutinho aqui que eu vou achar aqui. Peraí. Podem ir colocando já as dúvidas, tá bom? Aí no WhatsApp, no WhatsApp não, vou fechar isso aqui. Ó, vou abrir para vocês. Não está aparecendo, né? Vocês estão escutando, gente? Vocês estão escutando? Não estão escutando? Ah, nossa, gente, desculpa. O vídeo está rolando aqui. Peraí, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse vídeo no chat nosso, tá bom? Agora, logo depois que a gente acabar. Vou mandar esse vídeo no chat agora. Agora, vamos responder as dúvidas. Que dúvidas se você... Eu vou agora... Quem quiser fazer pergunta, manda a mãozinha, que daí eu vou tirar o silêncio de vocês para vocês... Ou se não, manda aqui no chat, ó. Vamos fazer as dúvidas para... Que dúvidas que vocês têm? Dona Rosa, tem alguma dúvida?
Eu vou mandar esse vídeo agora. Vou mandar aqui para vocês, ó. Que dúvidas que vocês têm? Isso. Gente, é um programa. É um programa que vocês vão receber a aula de 15 em 15 dias, tá bom? E vão fazendo os exercícios e eu vou orientando vocês. Esses exercícios que eu passei hoje são alguns. Ó, mandei para vocês os vídeos, vocês vão poder ver. Depois vocês veem os vídeos. Vou responder aqui as perguntas. Minha filha tem com frequência perda de voz. Além da voz, ela é representante comercial. Fala muito. Provavelmente, ela precisa fazer um trabalho para adequar a postura da voz dela. Ela está fazendo abuso vocal, que a gente chama. Por isso que ela está ficando rouca. Viu? Tem que fazer... Isso é um trabalho da fono também. Mas como ela é jovem, e o pigarro pode ser uma questão do refluxo, no caso dela. Ou ela pode estar mas pelos sintomas que você falou aqui, não, eu acho que não. Ela pode estar com... Quantos anos ela tem? Luade, quantos anos ela tem? Depende da idade dela. A partir dos 50 e poucos anos, a gente já começa a ficar com flacidez na corda vocal. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Minha lente aqui embaçou. Então, primeiro faz o I, depois faz o KKK. Isso mesmo. Sim, gente, todo mundo precisa fazer o exercício. Porque a maioria tem todo mundo tem flacidez. A gente vai ficando mais velho e tem flacidez, tá? Ó, aqui tá o link para vocês. Entrem, vejam o vídeo. Entrem sem compromisso. O link do pagamento tem um vídeo lá também explicando. Caiu aqui. O terceiro exercício é de língua, assim, ó. A dúvida aqui é do terceiro exercício. Língua para cima e língua para baixo. Isso, o vídeo do relato do paciente eu mandei no grupo. Não saiam do grupo, tá bom? Não saiam do grupo, porque esse grupo é um grupo que ele se mantém, ele fica, eu passo informações de vez em quando tiver o outro curso, enfim, tudo. Não saiam do grupo, fiquem no grupo, porque sempre eu tenho uma novidade para vocês. Acabou de ser liberado as vagas, tá bom? Corram lá, eu quero muito que vocês sejam meus pacientes lá, virtual, que a gente converse, que eu saiba mais especificamente a história de vocês, e eu tenho certeza que esses exercícios vão fazer uma diferença muito grande na vida de vocês, como tem feito diferença na vida de todas as pessoas que passaram por mim esses anos todos esses meus pacientes. Então, é muito importante que vocês experienciem isso. Se vocês não gostarem, vocês devolvam o curso, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tem muito conhecimento, muito exercício bom, a gente vai ter bate-papo, eu vou contar histórias dos meus atendimentos, e vai ser um momento que a gente, junto, como diz, vamos ter um relacionamento aí que eu vou poder ajudar muito vocês, tá certo? O que mais de dúvida, gente? Eu já vou partir para o final, então. Aqui está o link, ó, tudo certinho da inscrição. Se alguém tiver dúvida de como entrar no link, de como fazer a inscrição, é só perguntar, a gente vai entrar em contato com vocês, a equipe vai entrar em contato, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não é difícil de fazer o pagamento, é tranquilo, tá tudo aí certinho. E depois nós vamos colocar também Romilda, pergunta de novo, que eu não vi a sua pergunta aqui, ela passou batida. Gente, se tem alguma pergunta que eu não vi, vocês me desculpem, porque foi muita pergunta aqui, às vezes ela vai sumindo. Pergunta aí, Romilda.
A Rosa vai querer. Eu vou desabilitar a Rosa aqui. Deixa eu ver. Espera aí que eu tenho que fazer um negócio aqui, Rosa. Espera aí. Ativar vídeo. Rosa, pode falar que já... Não, não foi possível. Espera aí que eu vou desativar, gente. Tá. Pronto, agora vai dar. Rosa, cadê você que você quer falar? É a Rosa Irene? Pô, gente, vocês me desculpem, eu não estou conseguindo desativar aqui. Ativei. Rosa, é o seu microfone que está desativado agora. Tenta desativar ele aí. Você sabe como é que faz isso? É o seu microfone. Eu já desativei tudo aqui, está tudo liberado. É você que tem que desativar agora. Eu já desativei. Quem mais, gente, quer fazer pergunta? Você não consegue escrever no chat, Rosa? Consegui, Aí, consegui. deu agora. Isso. É assim, é normal. A gente às vezes apanha nessa. Não, eu estou de tipóia Ah, na mão direita, no braço direito, que eu estou quebrada. sei. Então está difícil. Nossa, quebrou o braço, Rosa. Quebrei. E E aí, o você que você sabe que queria perguntar para mim? eu tenho muito engasgo desde sempre. É. Agora eu tenho medo de engasgar, estou com tipóia, eu estou com muita secreção na garganta, sabe? Que E idade que você está, Rosa? Você está muito jovem, hein? 69, 69, nossa, não parece que você tem 69, tá bem. 69. Então, Rosa, o que acontece é que a secreção, por causa que a epiglote não funciona bem, a secreção fica parada ali na garganta. Ela Fica, fica é horrível. parada. Tudo isso é por causa da musculatura que está fraca. Ela fica parada na garganta, entendeu? Entendi. Não, infelizmente, se tivesse um remédio, eu converso muito isso com meus pacientes. Não tem um comprimido, não, que eu posso tomar e melhorar isso. Resolve Mas, rápido. gente, isso tudo, esses sintomas todos que eu falei para vocês, não tem remédio. Se tivesse, eu até ia passar o São remédio. exercícios, Mas o né? remédio são os exercícios, não tem remédio. Exercícios. E com o tempo, né? Melhora tudo com o tempo. Com o tempo, mas tem que ser assíduo. Faz o exercício e tem que ser assíduo, entendeu? Sim. Mas melhora muito, o resultado é Vamos muito bom. pegar firme. Exatamente, pegar Vamos firme. pegar E você firme, está né? tão bem, vale a pena você investir, né? Não preciso, não. E a sua voz, ela está uma voz forte. Ela, assim, não está mostrando ainda que... Mas eu acho que eu estou sentindo um pouco rouca. Mas fica mesmo, fica rouca. Fica Um rouca pouco por quê? Porque sua corda vocal já está abrindo, ó. É igual eu expliquei, você está aqui desde o começo? Estou Ah, desde o você viu o começo. vídeo, né? Então, a corda vocal ela vai ficando arqueada, ó. Então, aí a secreção ela para aqui e o Para. problema é que ela vai aspirando.
vai entrando para dentro. Tosse. Você falou da tosse. Tenho tosse também. A tosse é a tentativa de jogar essa secreção para fora. Fora. É o seu Não corpo sai. falando. Tem Não algo sai. errado, tem algo errado, tem algo errado. Fui pneumo ano passado, eu fiquei de outubro, estava com Covid, mas já estava cuidando, até maio desse ano, junho desse ano, atrás de pneumologista e tudo. Eu cheguei a fazer até tomografia, preciso quando foi exame, porque essa coisa não sai, e tinha muita tosse, nem assim eu não conseguia soltar esse catarro, essa coisa. Até exame de aquele lá para tuberculose eu fiz. Aí, você vê, é isso que eu fico chateada. Os médicos não têm uma visão ampla. O que devia ter pedido para você? Um vídeo de glutograma, ou nem isso, faz uma avaliação da corda vocal, já vai ver a secreção parada lá na corda vocal, entendeu? Isso é simples de diagnosticar. O pneumologista não encaminhou você para fono? Não, nenhum. Então, troca de pneumologista. Seu pneumologista não está bom. Ele não está moderno, ele não está antenado nas coisas. Um que era o bambambam aqui da cidade, e o outro um tipo recém-formado, que me deu muito melhor informações, mas não, nenhum dos dois me indicaram para fono. Então, se organiza aí, vem fazer um curso comigo, você vai aprender muito, eu garanto que você vai ficar boa. Eu te garanto. Se Deus quiser. Por que eu te garanto? Estou indicando, viu? Estou indicando uma amiga minha que está paciente. completamente rouca, Então, da mesma idade. Eu garanto para você, esse método que eu desenvolvi, ele não tem como errar. As pessoas param de pigarrear, param de ter secreção parada na garganta, porque o músculo não é milagre, você entendeu, Rosa? É fisiológico. O exercício faz o exercício, fortalece a corda vocal, fecha e você nem vai ter, o pigarro não vai entrar para dentro da sua glote. Você está com essa sensação de pigarro parado, porque ele está passando ali da epiglote, está entrando na orofaringe, está ficando parada. Porque daí, se for para baixo, ele vai para o seu pulmão, entendeu? Então ele fica parado ali, ó, enquanto dá. Agora, se a sua corda vocal começar a abrir mais, ele vai passar para o seu pulmão. Eu posso engasgar, né? Aí vem o engasgo e vem a pode ser focada, sabe? Não sai, não. Olha, Rosa, Vou acompanhar a maioria das pessoas aqui tem o mesmo sintoma. Entendeu? Porque é a mesma coisa para todo mundo. Porque incomoda demais. A minha filha fala, mãe, o que você está sentindo? Às vezes é horrível, incomoda. Eu vejo os meus pacientes chegar lá no consultório muito. Ele vai perdendo o gosto. Tem uns que perdem o gosto pela vida, porque fica tossindo toda hora. Né? A minha filha falou assim, mãe, você está fazendo que nem véia. É coisa de véia. Aí, tá vendo? Você viu como é que é? É o que eu falei no começo da aula. As pessoas acham que é normal, que é coisa de véia. Não é isso. Pode mudar. Pode ser diferente. O meu paciente, que eu mandei o vídeo para vocês no grupo, ele tem 60 anos. Ele é jovem, né? E antigamente 50 era velho, hoje somos jovens, beirando 70. Exatamente. Bom demais, obrigada pela sua participação. Vem fazer o curso comigo, tá bom? Obrigada, eu vou te seguir sim. Não tá jóia. Gente, o que mais para uma última pergunta aí para a gente encerrar? Nossa, deu 1h30. É muita conversa, né? Gostoso, né? É bom demais, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, boa noite para vocês, um beijo no coração de cada um, divulguem aí para outras pessoas e venham fazer comigo. Eu quero ver vocês do lado de cá, tá bom? Junto comigo nessa jornada. Tá? Boa noite, fica com Deus. Beijo para todo mundo. Tá? Tchau. Tchau, beijo.